sou Soraya Oliveira Mazzaropi, advogada especialista em leilões de imóveis, membro da Comissão Especial de Leilões da OAB RJ. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da nossa OAB do Rio de Janeiro, que permite projetos muito especiais aqui na nossa comissão, inclusive esse podcast. E hoje eu estou aqui recebendo a ilustríssima doutora Lúcia Mugaiar, que vai falar sobre um tema muito relevante nesse meio dos leilões imobiliários, e eu vou permitir que ela mesma se apresente aqui hoje. Obrigada, Soraya. Obrigada também a Ana Tereza, que tem permitido a gente assim, alavancar projetos incríveis nessa comissão. Eu estou atualmente como a segunda vice-presidente dessa comissão, que é presidida pela doutora Juliana Araújo, e é uma honra muito grande estar aqui hoje e poder falar de um tema que me desafiou logo quando eu cheguei nesse mercado de fazer assessoria em arrematação de imóveis em leilão. Por que eu digo isso para você? Eu tenho uma trajetória de advocacia de mais de 30 anos e eu praticamente comecei junto com a responsabilidade civil, que era quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, né, que entrou em vigor em 91, 92, que as coisas começaram a acontecer. E com isso, foi assim, com teses muito promissoras, teses inéditas, a jurisprudência do tribunal se formando em função daquilo que era muito novo, que era o desconhecido. E todos esses processos, eles em algum determinado momento, lá para o final, eles teriam que ter o proveito ali para aquele que buscou, né, o judiciário, a prestação jurisdicional. E esse proveito seria feito na fase de execução. Então, na fase de execução, eu lidei com muitos leilões, né? Porque eu, na qualidade de advogada de credora, levava o imóvel do devedor a leilão. Então, ali eu comecei a tatear esse universo de leilões mais como advogada de credora. Depois, quando já eu, estando numa repaginação da minha advocacia, eu comecei a estudar mais a fundo para atuar nesse mercado. E foi nesse momento em que eu comecei a estudar a fundo para atuar nesse mercado e comecei a assessorar arrematações de imóveis em leilão, e eu me deparei com a resolução 236, né, do CNJ, porque essa resolução até então a gente vê ela lá no edital, esse leilão obedece às normas da resolução e tudo mais, e a gente não desloca, muitas vezes, o olhar para ela, porque essa resolução, ela regulamenta o leilão eletrônico, sim. Né? E eu lendo ali a atividade do leiloeiro, eu vi algo assim que me chamou muita atenção, e sem nenhum tipo de matéria doutrinária, de artigos, nem nada a respeito, porque eu também fui buscar, a respeito da possibilidade do ressarcimento da comissão do leiloeiro, que é um tema que eu sei que você vai me provocar hoje, e eu estou aqui para isso, entendeu? Para aprofundar sobre isso. Antes, eu quero te falar que também eu estou como presidente da Comissão Federal, na parte da Comissão Especial de Leilões, ela ainda está se formando. Então, é diferente a atuação, eu quero deixar claro, não é uma atuação tão proativa como a gente tem nas OABs locais, porque até para poder coordenar tudo isso, o nosso presidente tem que ter assim, uma outra linha de conduta, mas nós estamos começando agora com essa comissão. Tá? Vai em frente. Lúcia, eu quero aproveitar o assunto aqui, que é um assunto que você tem vários artigos, e eu, inclusive, utilizo os seus artigos quando eu vou fazer as minhas peças. E a gente vê que tem muita confusão, né, entre ressarcimento da comissão do leiloeiro e devolução. E muita gente acha que o leiloeiro vai devolver o valor, muita gente acha que não vai nem pagar o valor. Queria que você explicasse um pouco, já que você é a expert nesse assunto, para a gente deixar claro aqui para quem está assistindo o que é, de fato, esse instituto, essa questão do ressarcimento, como isso funciona? Tá. Eu acho, sabe, Soraya, que hoje em dia, pela até própria dinâmica que a gente vive da internet, das mensagens rápidas, das coisas periféricas, superficiais, as pessoas não se aprofundam. Então, como nós estamos acostumados a uma dinâmica que o arrematante paga a comissão do leiloeiro e ponto, sim,
Quando eu trouxe esse tema, que na verdade não era um tema novo, estava lá na resolução, só que nunca tinha sido explorado a fundo, o olhar das pessoas é um olhar apressado. É superficial, né? Superficial. Eu sei que eu causei até o meu primeiro artigo assim um impacto muito grande junto aos leiloeiros. Foi, verdade. Que são os nossos aliados. Sim, a gente só exatamente, funciona o nosso eles. sistema com eles. Tanto que no meu segundo artigo eu falo assim: ressarcir não é devolver. Então, a primeira coisa, ressarcir não é devolver. Ressarcir é você ter a possibilidade daquilo que você pagou, né, de ter de volta, mas não através, e isso está bem claro no artigo, de uma atuação do leiloeiro, dele ter que devolver o que ele pagou. Então, esse é um detalhe muito importante, porque o artigo 7º, parágrafo 4º, ele diz expressamente isso, né? Se sobrar naquele produto da arrematação um valor, esse valor, o arrematante pode ter direito ao ressarcimento daquilo que ele pagou. Sim. Então, ressarcir não é devolver. Já são 4 artigos na Migalhas, que são artigos mais simples, né? Porque é um site jurídico. Tem um artigo na revista de direito da BDPRO também, que aí é um artigo doutrinário. Agora vai ter um artigo também na nossa revista da OAB, da nossa comissão, justamente para a gente ter material, arcabouço, para poder demonstrar, seja para o próprio leiloeiro, que aquilo é interessante para ele, porque, presta atenção, se você está fazendo, depois que a gente faz o nosso cálculo da viabilidade, nosso parecer de viabilidade jurídica, qual é o dever de casa que a gente passa para o cliente, Soraya? A viabilidade financeira. Viabilidade financeira. E nessa viabilidade financeira, ele vai se pautar no que está no nosso parecer. Exatamente. No nosso parecer, a gente vai estimar o valor da dívida que está sendo executada, o valor das dívidas do imóvel próprio terreno que vão ser subrogadas. Ele vai fazer aquela conta ali, né? E ele vai ver que com o produto da arrematação pode ser que sobre um determinado valor ali. E para quem vai esse valor? Isso é muito importante. Aquela pessoa que perdeu o imóvel, ela já no final do leilão ali, depois que alguém depositar e depois que quitar as dívidas, ela já terá cumprido ali, né, com aquela obrigação. Então, normal seria aquele valor que fica vir para ela. Mas a própria norma diz que ele tem esse direito, o arrematante tem o direito ao ressarcimento se tiver essa sobra. Então, antes que essa sobra se direcione para o ex-proprietário, o arrematante pode requerer esse ressarcimento. E isso daí a gente encontra um respaldo não somente na nossa resolução, essa resolução que nos guia, tá? Que a gente tem que olhar para ela, assim como nos princípios processuais do direito. Sim, né? Sim. Eu acho, até dando a minha opinião aqui, já li vários artigos seus e, como eu falei, eu uso muito os seus artigos. E eu acho também que os artigos não servem só para a advocacia, não, Lúcia. Eu acho que serve muito para os juízes também, porque eu acho que ainda é uma zona muito cinzenta. Sim. Porque, óbvio, respeitando o conhecimento, saber jurídico dos magistrados, mas muitas vezes eu acho até que naquela correria ali da atuação deles, eles se limitam à leitura do Código de Processo Civil, se limitam à obrigação de pagamento da comissão do leiloeiro pelo arrematante e acabou. Sim. Né? E não param para pensar que, como você eu tenho certeza que você vai falar sobre essa questão da sucumbência, né? Do princípio da sucumbência, quem deu origem, quem deu causa ao leilão? Quem não pagou uma dívida? Se vai sobrar dinheiro, né? Será que a gente não consegue fazer com que o leiloeiro, que é uma figura importante ali naquele caso, uma figura que está cumprindo uma obrigação, será que essa obrigação não tem que ser cumprida pelo executado que deu causa? E você tocou num ponto importante, Soraya, porque o leiloeiro é auxiliar do juízo. Como auxiliar do juízo, ele gera uma despesa processual. Vamos por esse lado, tá? Sim. Despesa processual essa que é adiantada, no meu ver, né? É adiantada pelo arrematante.
Quando você entra com uma ação e que você vai lá junto ao buscar a prestação jurisdicional, o que que você faz? Você recolhe as custas. No decorrer do processo, tem outras custas, despesas processuais, pode ser uma perícia, algo assim. No final, aquele que deu causa e que foi sucumbente no processo, ele vai ter que ressarcir o autor Sim. daquelas despesas. O leilão também é uma despesa que o arrematante, que é um terceiro que entra no processo, que ele faz face àquela despesa para poder as coisas acontecerem, tá? O leiloeiro ser remunerado, um trabalho extremamente justo, necessário. A gente sabe que o trabalho do leiloeiro é fundamental para a segurança jurídica, Sim, né? sim. Quantas vezes aquele trabalho ali nos fortalece quando nós estamos dando um parecer, Sim, porque a gente sim, sempre se sim. sente mais seguro de ver que o leiloeiro já fez aquela due diligence, Isso. ele preparou os editais, ele divulgou, ele atuou. Então, tudo bem. Então, assim como o autor, né, tem direito ao ressarcimento das despesas que ele fez, que ele adiantou, na verdade, no princípio da sucumbência, que é aquela pessoa que perde o processo, e da causalidade, aquele que deu causa ao processo, a gente encontra muito fundamento que vem de encontro com o que a própria resolução desenha. A resolução não diz, a resolução desenha ali nesse verdade, artigo, muito no parágrafo claro. 4º. Então, é muito claro. Então, eu sempre falo que quando a gente está assim num determinado momento do processo, a gente nunca pode se esquecer daqueles princípios lá do direito que a gente começa, e esses princípios vão nos reger. Por exemplo, a arrematação perfeita e acabada. Por que que ela é? Porque tem um ato jurídico perfeito. Então, vamos voltar nesse ato jurídico perfeito, tá? Por que que tem o ressarcimento da comissão do leiloeiro, que está lá na resolução, que integra todo o normativo jurídico, com base em quê? Lá no princípio da sucumbência e da causalidade. Então, a gente tem que fazer essa correlação para a gente não ter um requerimento raso, porque é uma matéria que a gente está provocando. Você acredita, Soraya, que quando eu fui escrever o primeiro artigo, o que eu fui fazer, primeiramente? Pesquisar a jurisprudência, para saber se já tinha algum tipo de julgado. Nem estava buscando uma jurisprudência, assim, uma coleção, não. Um julgado. Aqui no Rio de Janeiro não tinha nenhum. Nenhum. E o Rio de Janeiro, para mim, é o tribunal assim mais dinâmico, vamos usar essa palavra, do país. Tá? Diz que o Rio Grande do Sul também tem é parecido, e eu, como atuei naquela época da defesa do consumidor, no início, e eu vi a resposta do Judiciário do Rio de Janeiro de uma forma muito dinâmica. Eu encontrei só em São Paulo e 2 decisões, 2 julgados no Distrito Federal. E ali eu pude ver que eu não estava assim divagando, que havia fundamento, porque já tinha sido analisado por um magistrado e alguém que esteve resignado de um lado ou de outro recorreu, e isso é muito importante. Sim. O que me levou a crer? Me levou a crer que nós da advocacia de arrematação de imóveis, a gente trabalha, que eu chamo de uma advocacia de tiro curto, né? A gente já entra no final do processo e com o objetivo pré-definido de um investidor, que a gente não pode esquecer disso, tem um investidor, seja por qual motivo ele esteja arrematando aquele imóvel, o tempo é muito importante, né? Porque ele está botando dinheiro ali no processo. E o que a gente sinaliza para o cliente, olha, eu vou te dar segurança jurídica e no final do nosso trabalho você vai ter uma certidão de R$11 com o seu nome como proprietário, um imóvel livre de dívidas, e você vai estar dentro do imóvel. Então, a nossa advocacia fica muito focada nisso. Isso. Né? E aí, por estar focada nisso, eu nem critico a nós, advogados, nisso, não, porque é um objetivo muito do cliente. A gente fica muito focado. Talvez eu penso que essa possibilidade do ressarcimento não tenha sido esmiuçada antes, né? Porque você acabou o seu trabalho, pronto, e acabou. Né? Então, o que me fez perceber aqui? Que realmente, pela ausência de provocação do judiciário,
não tínhamos uma resposta. A gente não tem. Não tinha um julgado. A gente não tem um posicionamento, a gente não tem um fundamento mais profundo, né? A gente não tem. E aí você bota, de repente, no colo do juiz para ele decidir isso, ele, opa, você acha que ele vai parar para analisar a resolução? Não. Então, se ele não vai resolução, a gente menciona, a gente fundamenta, e ele vai entender, quando a gente falar sobre a sucumbência e a causalidade e demonstrar que o leiloeiro a gente apenas adianta, porque o artigo 7º consolida isso, entendeu? No parágrafo 4º da resolução 236 do CNJ. Então, essa ausência de julgados se deu e a gente ainda não tem. Na verdade, eu agora, quando fui fazer o último artigo, a gente tem um que, por incrível, e esse eu já vou trazer nesse novo artigo, e esse um foi lá do escritório, eu fui despachar, inclusive, com a Sâmila, esse caso, com o relator, mas ele simplesmente ele não quis entender aquela matéria, porque como é que ele negou em segunda instância, né, o desembargador, o nosso requerimento? Ele disse o seguinte: essa possibilidade só existe quando o arrematante não tem essa despesa. Ficou como se fosse uma coisa, como se o leilão pudesse acontecer sem você pagar. Sem você pagar. Que é uma coisa que você falou, que para o leigo, às vezes, funciona isso. Você já recebeu algum cliente vendo com isso? Já recebi. E você tocou, foi exatamente o fundamento daquela decisão que a gente estava conversando, ele dizendo isso, que só cabe se não tiver o pagamento. Como é que você vai fazer uma arrematação sem o pagamento da comissão do leiloeiro? O leiloeiro não vai lavrar o alto. Não vai lavrar o alto. Não vai funcionar. Né? Enfim, agora eu queria aproveitar aqui para a gente deixar um pouquinho mais didático para quem estiver assistindo, porque não é algo assim, esse pedido, ele não é em qualquer caso. Sim. Né? Então, eu queria ver se a gente, de uma forma bem resumida, consegue explicar para quem está assistindo qual é o caso, porque a gente vai lá, faz a análise de viabilidade jurídica, né? Eu, particularmente, olho e falo, eu sinalizo, né? A gente não pode nunca dizer, vamos conseguir. Sim. A gente sinaliza que, existe a possibilidade. Quando é que você passa para os seus clientes? Olha, aqui existe essa possibilidade. Tá. Inclusive, eu vejo isso e eu vou além desse artigo. Por quê? Digamos que seja uma dívida de uma fiança, tá? Aquele executado foi um fiador. E esse imóvel foi levado a leilão. Primeiramente, a gente sabe que virá a quitação das dívidas do imóvel, né? As dívidas próprio terreno, né? Isso é muito importante para o arrematante receber aquele imóvel livre de dívidas, né? E nós estamos falando, é importante dizer, do leilão judicial, né? Toda a nossa conversa hoje aqui é sobre leilão judicial. Eu costumo dizer para o cliente o seguinte: vamos fazer uma conta que é uma conta de padaria, né? Então, a gente tem que computar nessa conta as dívidas do IPTU, do condomínio, da taxa de incêndio, que aqui no Rio de Janeiro tem, em alguns lugares não. Somar isso e somar também a dívida executada. Sim. Né? E, às vezes, somado tudo isso, vai ter um resíduo ali. Como diz a Juliana Araújo, um sobejo. Né? Ela usa essa palavra, eu falei que eu gostei. Vai ter ali um valor. Esse valor, ele seria transferido para aquele que perdeu o imóvel. Mas antes que isso aconteça, por isso que é muito importante o timing. Eu não gosto de pedir logo naquela primeira manifestação, aí é uma dica. Eu também não gosto. Deixo o processo fluir, vamos lá, baixando gravames, quitando dívidas, tem juízes que expedem ofício para o município para dizer quanto que tem de dívida, condomínio, ou a gente pede mandado de pagamento para quitar. Quando está tudo ali sendo resumido, só eu peço o seguinte: Excelência, olha, não libera nada enquanto não finalizar essa etapa. Depois, no calar da noite, no apagar das luzes, é nesse momento que a gente deve pedir o ressarcimento da comissão. E digo mais, vou deixar aqui um highlighting. O parágrafo 7º, é muito interessante porque ele abre a possibilidade de, se você não conseguir o ressarcimento, de você buscar, em face daquele executado, o ressarcimento. Mas se não houver eu só não vou entrar aí para não complicar a cabeça. Para não acabar.
porque isso a gente vai ter que aprofundar, tá? Mas o parágrafo 7º desse mesmo artigo, que é o artigo 7º, né? Ele dá essa brecha. Ele diz isso, É, tá? isso Então, eu não vou, talvez eu pudesse abrir aqui, mas agora a gente tem pouco tempo. E aí vai ser o meu novo desafio. É o próximo. Depois que eu tiver esse desafio aí. Deixa para um próximo episódio e você volta aqui para a gente falar sobre essa brecha. A gente já está finalizando. Eu queria aqui nesse finalzinho, como é um podcast da nossa comissão, né, da OABRJ, eu queria que você falasse, deixasse muito claro a importância. O que a gente precisa fazer para a gente amadurecer? Porque a gente, como advogado, tem um papel muito importante, né? Como você já falou. Se a gente não provocar o judiciário, a gente não vai ter decisão. Né? O judiciário é um poder inerte, né? É uma das primeiras lições que a gente tem da faculdade. Então, assim, se a gente não provocar o judiciário para se manifestar sobre essa questão, sobre esse assunto, a gente não vai ter uma jurisprudência. E aí, além do papel da advocacia, né, o que vocês achariam importante a gente fazer para consolidar isso? Você acha que, de repente, você fez até teve até um grupo de estudos, né, de trabalho sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que, eu acho que é mais deixar claro isso, né? A advocacia, que é um nicho muito fechado, a gente muito fechado, apesar dessa popularização dos leilões, mas eu acho que a gente ainda está é um nicho muito fechado. Deixar claro que a gente precisa unir forças. Isso. Né? Eu acho isso fantástico, Soraya. Você vê, por acaso caiu no meu colo uma decisão de um processo seu. É verdade. E ali eu tive uma empatia pela decisão, pelo que você viu ali naquela decisão. Eu fui até você. Foi. Eu falei, Soraya, olha só, quer dizer, não convence o seu cliente a gravar. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem esse trabalho junto ao cliente. E para a gente ter esse trabalho, a gente tem que ter fundamento. Isso. A gente tem que se respaldar. O cliente tem que sentir confiança que ele tem o bom direito. Porque, por isso que eu entro nessa esfera que eu sempre falo, e falava muito nas minhas aulas lá na Cândido Mendes, Processo Civil, o dever de fundamentar as decisões. O dever de fundamentar as decisões que a gente transfere ao juiz também é um dever de fundamentar os nossos requerimentos ao advogado. A chuva que chove lá, chove cá. Tá? Então, quando eu pego uma decisão que está extremamente bem fundamentada, eu vou mergulhar nela e vou verificar se tem brechas para eu recorrer ou não. Aí que está. A gente não pode induzir o cliente a uma aventura jurídica. Brigar por brigar, né? Brigar por brigar. Tá? Quero porque quero, vou bater perninha. Não. Mas, quando a gente tem o bom direito, e esse é um termo que eu utilizo muito, nós temos que mostrar ao cliente que ele deve buscar esse direito, se ele não conseguir no primeiro momento, porque pode ser que ele consiga no primeiro momento, a outra parte nem se manifeste, também a outra parte pode recorrer, então pode acontecer do juiz deferir a outra parte recorrer, como esses julgados de São Paulo, muitos deles foram assim. Então, o papel do advogado, que na arrematação é de fornecer segurança jurídica, ele é o mesmo papel que a gente exerce em qualquer área do direito na advocacia. Da segurança jurídica e não fomentar uma aventura jurídica. Né? Não uma aventura botar o cliente ali, digamos assim, naquela, entre aspas, roubada. Não. A gente tem fundamento aqui, isso é importante. Mas aí entra ainda uma outra etapa, né, Soraya, que é o custo do agravo, porque nesse caso a gente vai ter que recorrer por um agravo de instrumento. Então, às vezes é difícil. Ontem a Sâmila contou um caso no grupo de estudos, justamente isso, de um caso de proposta parcelada, que a gente conseguiu agravar, e foi no último minuto, porque o cliente foi lá no escritório pessoalmente. Eu falei assim, agrava, porque você tem o bom direito, você vai ganhar. Não foi o caso de ressarcimento, não. Mas que bom que ele apostou nisso, porque ele sentiu credibilidade na gente e tudo deu certo. Mas, vou te agradecer. Infelizmente está acabando. Vou te agradecer mais uma vez pela participação. Mais uma vez a doutora Ana Tereza Basílio pela oportunidade desse podcast. E
Daqui a pouco a gente vai ter mais um episódio com mais um convidado muito especial aqui na nossa comissão.